Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Convido-os para sentar. Aleluia. Sente adorando a Deus. Sente glorificando aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que age onde ninguém pode agir, aquele que entra onde ninguém pode entrar, aquele que muda coração enquanto o homem vira as costas. Aleluia. Eu quero nessa oportunidade agradecer ao pastor da igreja, pastor Cezino, pela confiança de entregar o púlpito da sua igreja a nós, todas nós que estamos aqui ministrando. Quero agradecer à missionária Elba e a todas as irmãs que fazem a UFADSE pelo carinho, pela cooperação. Nós temos sido muito bem recebidas aqui. E eu digo para os irmãos que essa gratidão também se estende a todos os obreiros que apoiam o nosso pastor Cezino aqui neste lugar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu, como vocês estão vendo, eu estou rouca, vou precisar de toda a ajuda do pessoal do som. Creio que a mudança brusca de clima, mas aquilo que Deus tem segredado ao meu coração, eu quero trazer neste lugar. Quero agradecer às irmãs do ciclo de oração e a todas as irmãs de Camboriú, a todas as congressistas que oram por mim e que têm adotado não só a mim, mas também a todas as minhas companheiras que vieram ministrar. Vocês que oraram por nós, muitas até sem nem nos conhecer, eu agradeço em nome de Jesus. E digo e peço, não me tire das suas orações, porque eu preciso. Agradeço a Deus pela vida de cada uma das minhas irmãs que estiveram aqui ministrando estes dias. Sei que este sentimento de gratidão, ele não é apenas meu, é de cada uma das preleitoras. Grata a Deus por poder saber que Deus tem levantado mulheres, como disse o nosso pastor Cezino. E achei bonita a colocação dele falando de mulheres do Nordeste que estão chegando aqui. Quero dizer que a nossa região é um celeiro. Lá tem muitas mulheres que ministram a palavra. É um celeiro. O Rio Grande do Norte, nós mulheres potiguares temos sido muito abençoadas por Deus. Rio Grande do Norte, da missionária Isabel Falcão, da missionária Samira, da missionária Jaqueline Dias, da irmã Leide Pereira, da nossa irmã lá de Natal, irmã Glória Meira, de Suzana Galvão de Mossoró, de Eleus Evangelista, enfim, muitas mulheres que têm representado o reino de Deus aqui na terra. E você também não deixa de ser uma delas. Aleluia. Eu quero nesta oportunidade deixar 2 versículos como gratidão. São bem conhecidos, mas Jesus, quando falava a respeito das recompensas, Jesus dizia em Mateus 10, 41 e 42, quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo em caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Tem galardão para a igreja do Senhor que nos recebeu com tanto carinho. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2. Essa palavra tem vindo ao nosso coração. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 11, que diz assim, a palavra do Senhor. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós,
porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sehon e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma passagem tão conhecida da palavra de Deus, irmãos, aleluia. O livro de Josué trata exatamente de quando Deus resolve trazer o juízo. O povo cananeu havia atingido a sua cota máxima de pecado. E sempre que uma nação ou um povo atinge a sua cota de pecado, Deus intervém e Deus cessa a sua misericórdia, e a sua misericórdia cede lugar ao juízo. E a medida máxima dos cananeus estava completada. A destruição dos cananeus era um ato preventivo. Nós encontramos lá em Deuteronômio no capítulo 20, o Senhor dizendo que quando o seu povo ganhasse as nações, Ele em primeira mão destruísse os povos da terra, para que não fizessem de acordo como eles, e não lançassem mão das suas abominações. Portanto, a destruição dos cananeus era um ato de amor, de um Deus que estava usando uma medida preventiva, para poder dar escape a Israel. É bem conhecido que a arqueologia traz para nós que os cananeus, eles eram muito agravados em idolatria e em cultos paganizados, e tudo isso iria interferir. Mas Deus resolve, antes de trazer o seu povo para Canaã, Deus resolve deixar escrito nas páginas de Josué, aleluia, uma conquista brilhante. Aleluia. Jericó, a fortaleza da época. Deus poderia ter entrado por qualquer outra cidade, mas resolve entrar por Jericó, a fortaleza da época. E em Jericó morava aquela mulher. Nos diz a palavra que Raabe estava morando sobre o muro, e o seu nome em hebraico significa amplo, espaçoso. E esta mulher, cujo nome significa largo, amplo, espaçoso, estava ali. Mas Deus tinha um plano tão glorioso na vida desta mulher, e não é à toa que Deus tem nos trazido aqui nesta noite, porque tem mulheres que passaram esses dias aqui e foram consoladas, foram edificadas, foram nutridas, foram despertadas, foram fortalecidas, e vão voltar amanhã para suas casas, para seus estados, para suas cidades, dizendo que Ele é, que Ele pode, que Ele faz e que Ele é tremendo na vida delas. Aleluia. A casa de Raabe, quando os espias enviados de Josué vêm de Sitim para estarem ali, eles se acampam defronte de Jericó, e a casa de Raabe, eles se aproximam, e diz alguns estudiosos que Raabe era uma taberneira, e por ser a sua casa uma taberna, ficava fácil o fluxo de pessoas em Jericó. Bom, o que a Bíblia diz é que Raabe começou a ouvir, aleluia. E quando a gente começa a ouvir das grandezas de Deus, aleluia, alguma coisa acontece, aleluia. Apesar de estar num ponto vulnerável, apesar de estar num ponto que qualquer pessoa poderia alcançá-la, mas foi exatamente na taberna onde Deus resolve deixar que aqueles espias sejam abrigados. Raabe abriga. E essa mulher, já que o tema é mulheres, este é o século de grandes decisões, eu vejo Raabe como uma mulher de uma grande decisão. Ela estava exatamente ouvindo falar.
A Bíblia não diz quais eram os comentários, mas possivelmente alguém chegava na casa de Raabe e dizia para Raabe: olha, está vindo um povo aí, e esse povo vem marchando, e esse povo tem um Deus que é diferente dos deuses cananeus. Este povo, eles passaram agora e chegaram na frente do mar, e o Deus que está no meio deste povo é diferente, abriu o mar e este povo atravessou. Este Deus que está com este povo deu vitória a ele contra Seom, rei dos amorreus, contra Og, rei de Bazã. Este Deus que está com este povo é diferente, aonde eles colocam a planta do pé, Deus abençoa este povo, Deus dá a terra a este povo. E tudo que Raabe foi ouvindo, ela foi computando no coração, ela foi ganhando em ouvir. E eu vejo Raabe como uma mulher de grande decisão, porque a primeira coisa que Raabe decidiu crer no que ouvia. O que é que você está ouvindo aqui? Nestes dias, o que foi que você ouviu? Você só apenas ouviu, ou você decidiu crer no que você ouviu? Ai, que sobre. Raabe decide crer, aleluia. Ela crê tanto, irmãos, que ela sobe, quando ela dá o escape aos espias e esconde-os no telhado, ela sobe lá e diz: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O diálogo de Raabe com os espias foi uma verdadeira vitamina. E você vê isso quando eles retornam e falam para Josué. E eles chegam para Josué e dizem: certamente o Senhor nos deu essa terra, porque os seus moradores estão desmaiados diante de nós. O que Raabe conversa com os espias foi exatamente a vitamina do céu que os espias precisavam para crer mais uma vez que o Senhor havia dado aquela terra. Nós encontramos na Bíblia Raabe, a Bíblia dizendo que ela, conversando com os espias, diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E diz mais, aleluia, que ela estava crendo na grandeza de um Deus, aleluia. Uma mulher que decide crer, só em ouvir na grandeza de um Deus que ela ainda não conhecia. E Deus pega esta mulher, aleluia, cananeia, que decide crer na grandeza de um Deus que ela não conhecia, e faz uma história linda e deixa na Bíblia. Agora eu pergunto, você já parou para imaginar o que é que Deus pode fazer na sua vida? Raabe não conhecia a Deus, e Deus fez coisa grande. Imagine você que já conhece este Deus, que já teve experiências e está tendo com este Deus, o que Ele não pode fazer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Interessante, irmãos, que a Bíblia é clara e diz que o pavor, ou seja, o povo de Jericó estava apavorado. Sabe por quê? Porque o que se ouvia dizer era que onde aquele povo entrava, Deus abençoava aquele povo. O que se ouvia dizer é que não havia resistência. Era um povo que ganhava a guerra sem ter exército preparado. Era um povo que atravessava a mar sem precisar de jangada, nem de barco e nem de navio. Era um povo que passava rio a pé enxuto quando ele desaguava em toda a ribanceira. Deus fazia prateleira a 30 metros de distância na cidade de Dan, para poder deixar aquele povo passar de pé enxuto. Aleluia. Jericó estava apavorada. E a minha alma se alegra nesta noite. Aleluia. Quando Raabe sobe para falar com os espias, ela diz: olha, o negócio aqui está tão sério, que em ninguém aqui há mais ânimo algum. Sabe por quê? Pode lhe resistir até o ponto que quiser resistir, mas o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, não tem quem impeça.
Ai, que obra sopria. Que obra. Ela diz: olha, o pavor está aqui. O povo está assustado. E é para ter medo mesmo. Sabe por quê? Porque quando Jeová entra na parada, não sobra para ninguém. É para ter medo mesmo. Oh, aleluia. A segunda decisão desta mulher é que ela decidiu investir na vida dos servos de Deus. Ela abrigou os espias. Quem investe na vida dos servos de Deus está investindo numa poupança certa. Ela abrigou os espias. Sua fé foi tão grande. Nós encontramos Raabe despontando na galeria dos heróis da fé. Apenas duas mulheres despontam, Sara e Raabe. Encontramos Raabe também despontando na genealogia de Jesus. Nessa árvore genealógica, 4 mulheres estão em Raabe, é uma delas. Ela estava exatamente movida por fé. E quem anda por fé não tem medo de careta do diabo, não. Quem anda por fé sabe que fortaleza cai. Daqui o pior. De confiança. Quem anda por fé sabe que na hora certa ele chega e a muralha cai e o inimigo bate em debandada e o nome do Senhor é glorificado. Ai, que abasura. Aleluia. Tiago, na sua epístola, diz que ela foi justificada pelas obras por ter abrigado os espias. Investe na vida dos servos de Deus. Eu estava sentada ali e vendo quantos irmãos compraram os kits para abençoar outras pessoas. E o que pastor Reuel e os pastores aqui falam sobre semear, não é brincadeira, não. Não é conversa de carochinha, não. Não é conversa para emocionar o povo, não. Não é conversa para tirar seu dinheiro, não. É porque quem investe na vida do povo de Deus não tem perigo de não sair abençoado. Aleluia. Eu quero abrir aqui um parênteses rápido para contar uma experiência que eu vivi. Mandei fazer pela fé uma planta de uma casa no ano de 2007. Chamei o rapaz, perguntei quanto era. Ele falou: não, minha irmã Aparecida, depois a gente vê isso. E quando a planta chegou, ele já era acostumado a fazer a planta. E ele me cobrou uma quantia que era 3 vezes mais do que eu estava imaginando e do que eu podia. E eu disse: meu filho, por isso que eu te perguntei o preço antes, porque eu não gosto de fazer nada sem saber o preço antes. E ele olhou para mim e disse: irmã Aparecida, quanto é que a senhora tem para me dar pela planta da casa? Eu olhei para ele e disse: ali eu tenho. A gente no Nordeste costuma dizer: está ouvindo a conversa com dinheiro. Eu digo: ali eu tenho R$400 que está ouvindo a conversa. E aí ele olhou para mim e disse: não diga a ninguém. Eu estou dizendo a vocês tudinho hoje. Ai, que obiaço. Estou contando um milagre, mas não digo o nome do santo. Nem vai que há. Eu disse: meu filho, eu tenho R$400. Escutando a conversa, ele disse: não diga a ninguém, vai buscar os R$400. Eu entreguei aquele dinheiro para mim. Ele olhou e disse: irmã Aparecida. Aí quando eu entreguei, eu disse: meu filho, só tem uma coisa. Eu não conheço ninguém que tenha passado pela minha vida e me abençoou para não ser muito mais abençoado. Ele olhou para mim desviado, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: pois então faça uma coisa, ore por mim, porque vai ter um concurso aí da Petrobras. E eu
não tem umas qualificações todas que eles querem, e eu vou entrar nesse ramo aqui de fazer planta. Ore por mim. Eu disse, está certo. Ele foi embora e eu fiquei orando. 3 meses depois, alguém tocava a campainha. Quando eu ia abrir, era ele. Olhou para mim e foi logo com os olhos lagrimejando e disse, irmã Aparecida, a senhora se lembra naquele dia que a senhora disse que ninguém passava na sua vida ali abençoando para não ser abençoado? Eu disse, lembro. Pois é, eu estou aqui para dizer à senhora, passei no concurso da Petrobras. Eu vou entrar ganhando um salário de 12 mil reais. Irmã Aparecida, como é importante abençoar a vida dos servos de Deus. Rebeca, abra o teu coração e abençoa a obra de Deus, os servos de Deus. Raabe decidiu abençoar os servos de Deus, abrigou os espias. A terceira grande decisão que eu vejo em Raabe é que ela decidiu colocar toda a sua família, incluir a sua família, num dos maiores e mais belos planos de escape e de livramento na história da Bíblia. Foi escape de famílias. Ela decidiu colocar a sua família no plano da salvação. Aleluia. Muitas vezes a gente está tão preocupado com um Jesus que atenda a nossa necessidade, que a gente se esquece que o nosso irmão ainda não é crente, que o nosso vizinho ainda não é crente, que alguém tão próximo a gente ainda não desfruta da salvação. Esquecemos. Mas esta mulher, aleluia, ela resolve incluir sua família no plano. Raabe foi de uma inteligência brilhante. Ela viu que não tinha outra escapatória. A única chance que ela tinha de viver era abraçar o Deus de Israel, a quem ela muito já tinha ouvido falar. Ela vê isso a sua única chance. Aleluia. Sabia que tem hora em que Deus permite você ficar numa situação que a única saída é crer ou crer? Aleluia. Já se encontrou em problema assim, que ou você crê ou morre? Ai, que açúcar. Nebai, que ó. Raabe resolve crer e coloca a sua família. Ela foi objetiva quando ela vai ter com aqueles espias. Ela disse, eu só peço uma coisa, que vocês usem de beneficência e de fidelidade comigo, assim como eu os abriguei. E quando vocês virem tomar esta cidade, dê escapem a mim, a meu pai, a minha mãe, a meus irmãos e as minhas irmãs. Aleluia. Nesta noite, Deus cobra decisões. Aleluia. Deus cobra decisões. Aleluia. Esta mulher, apesar de ser uma mulher pagã e apesar de ser uma prostituta, ela mostrou que tinha uma liderança familiar. Porque os espias fazem um acordo com Raabe, e o acordo era: se quando a gente voltar aqui, o fio, o cordão de escarlata estiver na janela, a sua família estiver dentro de casa, e todo o acordo de livramento permanecer em sigilo, nós responderemos pela vida de todos eles. Eu costumo dizer que Raabe foi uma das mulheres mais sigilosas da Bíblia. Se ela tem aberto a boca, ela tinha perdido esta guerra. Se ela tem aberto a boca, ela tinha perdido a sua vida e a vida de toda a sua parentela. A Bíblia não explica como, mas a Bíblia explica somente de que eles ficaram na casa de Raabe. Aleluia. Uma liderança familiar. Aleluia. Interessante é que Deus tem umas coisas, umas maneiras diferentes de trabalhar. Alguém que era talvez a vergonha da família,
o repúdio da família. Quantos membros da família de Raabe não queriam nem que soubessem que eles eram parentes dela? E sabe o que é que Deus falava hoje comigo? Muitas vezes a gente não está vendo projeto algum na vida daquele que está jogado na nossa família. Mas Deus trabalha com os improváveis. Deus trabalha com os improváveis. E Deus falava comigo, diz, naquele lugar, que muitas vezes a vergonha, o repúdio, aquilo que gostaria de que fosse escondido, será ele, será ela, um canal de bênção e uma maneira que Deus vai se utilizar para um grande projeto e uma grande vitória. Raabe era esta vergonha. Aleluia. Chega o dia da tomada de Jericó. Aleluia. E o que me chama a atenção na fé de Raabe, irmãos, é que uma mulher creu na palavra de 2 espias, e a única coisa que ele deu para elas de visível, de palpável, foi um cordão, um fio de escarlata. E certa vez eu lendo esse texto, o Senhor falou assim para mim, vê só, Aparecida, Raabe creu somente num projeto de livramento, num acordo de livramento familiar. Ela creu somente num fio. Tem mulheres que se dizem minhas servas, que pedem prova e eu dou, pedem confirmação e eu confirmo, oram e eu escuto, pedem para mim responder e eu respondo, vivem pedindo prova após prova e eu dando, enquanto Raabe creu apenas no fio que amarrado na janela iria trazer livramento para a sua família. Ai Deus, ne caiam sua. Qual seria o sentimento das pessoas que estavam dentro da casa de Raabe? Quando ela bota irmão, irmã, pai, mãe, sobrinho, qual seria o sentimento? Já parou para pensar? Expectativa, ansiedade, euforia, alegria porque sabia que ia escapar, medo, gratidão. Qual era o sentimento? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que eles estavam dentro da casa. Raabe creu de tal forma, irmãos, que quando ela vai despedir os espias, a Bíblia diz que ela os despede pela janela que estava sobre o muro. E quando eles saem pela janela, ela não conta conversa, ela amarra aquele fio de escarlata, e aquele fio apontava para o Calvário, apontava para Jesus. Era como dizendo assim, aonde Jesus chega, a história da casa muda. Aonde Jesus chega, acontece livramento. Aonde Jesus chega, os improváveis se tornam notórios. Aonde Jesus chega, a restauração, a união, o retorno da família chega. Adore a Deus pelo seu improvável. Adore a Deus pelaquela pessoa que na sua família tem se portado como uma escória. É noite de adorar a Deus pelo improvável da sua família. Aquele que você tinha vontade de esconder, é noite de você dizer: Deus, eu te louvo pela vida dele, eu te louvo pela vida dela. Mas por quê? Porque Deus é especialista em surpreender. Ele não é pego de surpresa, mas Ele sabe surpreender. Possivelmente as irmãs de Raabe eram casadas, que a Bíblia diz que ela pede livramento para suas irmãs. Em Josué 6:23 diz: e todas as famílias. Não foi um livramento de uma família, foi de várias famílias, porque os seus irmãos já eram casados. Aleluia. Por que Deus não quis trazer esse projeto de livramento pela uma irmã de Raabe? Vai entender, projeto de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Foi de uma fé tão grande, irmãos, que ela disse: dai-me um sinal certo. Agora vem aqui, pense comigo. Um plano de livramento, que a única garantia que tinha era um cordão amarrado na janela. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O único sinal visível era um cordão amarrado na janela. Oh, aleluia. Jesus já entrou na tua casa. Jesus já fez de você a porta de entrada. Você não vai ficar só no livramento. Tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua família. Ai dei que obeaço briquia. Rebai que obeaço. Os judeus, eles tinham muito zelo quando eles assumiam um compromisso. Eles assumem o compromisso com Raabe e repassam para Josué. Aleluia. E a decisão dela foi honrada por Josué. Aleluia. A Bíblia diz que as suas decisões a tornaram honradas. Por quê? A Bíblia não diz como foi que começou o sentimento do primeiro dia de marcha. Mas uma coisa era certa: enquanto o povo, a tropa de Israel estava marchando, rodeando Jericó, a família de Raabe estava dentro de casa. Eu não sei, a Bíblia não diz se naquela janela não tinha uma brecha para alguém espiar pelaquela brecha, para saber o que estava acontecendo. A Bíblia não diz também se algum dos sobrinhos de Raabe não chegaram para ela e disseram: titia, marcharam os hebreus e foram embora. Segundo dia, titia, marchou de novo e foram embora. Terceiro dia, a mesma coisa. Quem sabe tinha alguém brechando naquela janela. Mas quando chega o sétimo dia é o dia de cair muralha. Sétimo dia é dia de Deus mostrar que é Senhor. Sétimo dia, dia de Deus usar improváveis. O sétimo dia era o dia apontado pelo Senhor. Ei, para crer que um exército sem arma vai vencer uma fortaleza como Jericó, precisa ser crente, meu filho. E crente eu sou até o tutano. Muralha rodeada, sacerdotes tocando trombeta e o povo calado. Sabe por quê? Tem fortalezas que você derruba no silêncio. Você escuta tanta coisinha, né? Chincada, piada, e estão pensando que você não está percebendo. E você vai escutando. Ei, cara, eu abraço. Mas chega o dia de Deus calar a boca. Dai bióbia sobre Níquia. E Deus manda dizer para você: vai para tua casa, mas eu estou marchando na tua frente e vou fechar a boca. É bem que ouve a sombra. Ela abraçou meu filho pela fé, o que ela tinha ouvido falar das grandezas do Deus de Israel. Quem já ouviu falar dessas grandezas? Quem crê nestas grandezas? E no dia que chega o tempo
de Deus fechar a boca. Acontece, sabe o quê? O que aconteceu na saída de Israel? A Bíblia diz que nenhum cão moveu sua língua. Nenhum cão. Sabe o que fala isso? Faltou poder de resistência. Por quê? Quem estava na frente da batalha agora era o grande. E quando o grande vai na frente da batalha, muralha cai, boca fecha, cadeado se quebra, medo bate em debandada, vitória chega, poder chega, unção chega, livramento chega, escape chega, e o nome do Senhor é glorificado na terra. Levai de obiaço, brinquear. Levai onde anda caçou. Thank you. Tem tanta resistência se levantando, porque olham para o Senhor e Ele vê tão frágil. Não se preocupe, o escudo já entrou na guerra. Vai cair a fortaleza, vai cair o levante, o inferno vai ser saqueado. E você vai saber que Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ai, que sobre. Hoje de manhã eu amanheci com um desejo enorme de orar pelas famílias aqui. Vim para a conferência cedo, acordei cedo para orar um pouquinho mais. Mas as famílias estavam no meu coração, uma cobrança de Deus para interceder por elas. À tarde eu não vim. Irmã Graça, minha companheira, sabe. E hoje à tarde eu disse: eu quero ficar no hotel porque eu preciso orar um pouco mais. E quando eu estava orando, irmã Graça adormece. Eu tinha acabado de ler a palavra e orando eu encostei a cabeça na Bíblia e é como que eu tivesse adormecido, mas eu não estava dormindo. É raro Deus me dar uma visão. E eu vi uma parede. E na barra dessa parede, mais ou menos meio metro dela, de fora a fora, era cheia de insetos, muitos insetos. Insetos que eu nunca vi na minha vida, eu via naquela parede. E eu ficava olhando para aqueles insetos sem entender. Eu tinha acabado de orar. Enquanto eu encostei a cabeça, foi rápido. Os irmãos sabem que visão é coisa rápida. Quando eu estava querendo olhar, eu queria contar para ver quantos insetos tinham ali, porque eram tantos. Mas eu sabia que eu não ia dar conta de contar, porque eram muitos. Quando eu estava olhando para aquela situação, naquela parede, de repente entrou no cenário uma mão firme. E quando essa mão entra no cenário daquela visão, ela estava com um spray na mão e ela fez... Eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: diga lá que eu vou passar um pulverizador do céu e não vai ficar. Eu não sei o que Deus está precisando fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: o pulverizador de papai vai entrar em ação. Se agarre onde quiser, mas se você tem sido inseto na obra de Deus, cai.
cai. Não fica nenhum. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão. Quem crê, adore a Deus, ficando de pé e dizendo: Pai, decai obiacaço, levai onde cas. Quando o pulverizador de papai entra em ação, não tem forte. Não tem forte. Não tem fortaleza que resista. Foi só uma lapadinha de papai. Pensa numa coisa rápida. Vai ser muito rápido. Mas uma coisa eu sei, que por onde o pulverizador de papai passa, tem limpeza, tem restauração, tem renovo, tem vitória. Ei, aguarda, porque o pulverizador de papai vai passar e vai chegar naquela situação. Você não está entendendo? E não vai passar antes do tempo. Será tudo no tempo. Mas quando ele passar, quem está aqui hoje vai lembrar do que Deus tem falado. E vai dizer certamente que Deus é Deus. E vai dizer como Raabe: o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Dá para você virar para sua companheira, olhar ela nos olhos e dizer: ei, o pulverizador de papai está chegando. O pulverizador de papai está chegando. Não vai ficar nada pernicioso. Gafanhoto não fica. Traça não fica. Nem que obiaca sopra. Nem que obiar. Porque o pulverizador de papai é forte. Não tem segunda dose. É só uma dose. Mas pensa numa dose perfeita. Aguarda, porque o pulverizador de papai está chegando.